Paz do Senhor, a todos aqueles que nos assistem. Como vai, povo de Deus? Tudo bem? Nós queremos dar início a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, da classe dos jovens, lição de número 7, do dia 17 de maio de 2020. O título diz: Derrotando o Primeiro Inimigo. O texto do dia, ele diz assim, meus queridos: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Romanos capítulo 8, versículo 37. A síntese diz: em algum momento da nossa trajetória terrena, enfrentaremos alguns inimigos, mas em Jesus somos mais que vencedores. Amém. O texto bíblico ele se encontra no livro de Josué, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 11. Eu não irei ler aqui, mas esse texto ele diz que Deus então fala a Josué que estava dando em sua mão, na mão de Josué, a cidade de Jericó. E que Josué era para seguir as determinações de Deus ao pé da letra, para que então ele pudesse estar conquistando aquela cidade tão fortificada naquela época. E, meus queridos, iniciando essa aula, nós queremos já dizer que como nós temos dificuldades ao longo da nossa vida. Nossa vida ela é realmente um misto de coisas, de momentos de alegria, mas também momentos de tristeza, que nós vemos adversidades, temos dificuldades, e isto é a vida, é a nossa vida na face dessa terra. Quando o pecado ele entrou na terra, nós então tivemos que ter essa sina, mas o Senhor, nós temos a certeza, Ele nos ajuda, não é? Ele nos ajuda em cada momento, em cada dificuldade, em cada adversidade. Nós temos obstáculos, muitos obstáculos, que se levantam ao longo da nossa vida. Nós temos algumas pessoas na Bíblia, registradas na Bíblia, que dão esse exemplo, como Moisés. Moisés ele tinha um problema na fala. Ele diziam que ele era gago, que ele não sabia falar. Tinha dificuldades extremas de se comunicar. Sara não poderia ter filhos. E Deus então deu uma promessa a ela que seus descendentes iriam ser vastos, iriam ser muitos. E nós temos então essas dificuldades. E quantas dificuldades também e adversidades nós não passamos ao longo da nossa vida. Nós temos muitas vezes pensamentos contrários, pensamentos negativos, que nos tendem a afastar dos projetos para a nossa vida, dos nossos objetivos com Deus. Nós temos traumas emocionais, temos decepções, enormes decepções, frustrações na nossa vida. Nós temos problemas, muitas vezes pessoas com problemas enormes, problemas psicológicos. E isto nada mais é, meus amados, do que problemas que estão diante de nós, que se colocam diante de nós, obstáculos que se colocam ante a nós. E nós temos aqui no slide dizendo os hebreus, o objetivo deles. Qual era o objetivo deles? O objetivo deles era conquistar a terra prometida. E fazendo um paralelo para as nossas vidas, qual é o nosso objetivo? Qual é o teu objetivo de vida? O teu objetivo de vida será que é concluir a tua faculdade? Está mudando a tua área profissional? Ou mesmo o objetivo no sentido ministerial? Os inimigos dos hebreus eram os amorreus, eram os cananeus. Os inimigos nossos hoje, que muitas vezes nos impedem de alcançar certas coisas na nossa vida, é o diabo, a carne. A carne, nós não estamos dizendo esta carne, esse corpo físico
que nós temos. A carne, quando dizemos, é a natureza pecaminosa, aquela que foi herdada lá por Adão. Quando ele pecou, então ele passou para a humanidade o pecado. Então nós temos desde então essa natureza pecaminosa, essa que nos arrasta a todo momento para querer pecar, para querer fazer aquilo que desagrada ao Senhor. E isto é a carne. E diz a palavra do Senhor que nós erramos como dizemos que somos tentados por Deus, porque Deus a ninguém tenta. Deus não pode estar fazendo o mal e o bem ao mesmo tempo. E dizemos até mesmo, e não é pelo diabo. O diabo ele nos apresenta a porta. Nós somos tentados, diz a palavra de Deus, e isso lá na carta de Tiago, que pela nossa própria concupiscência. Há algo já em nosso coração, ou seja, essa natureza pecaminosa, que nos leva a errar, nos leva a pecar. Então, e o mundo? E o mundo com tudo aquilo que ele prega, com o seu modismo, isso são os nossos inimigos. É um paralelo que estamos fazendo aqui. Os obstáculos dos hebreus. O obstáculo do hebreu primeiro, que nós já vimos em aula anterior, era um rio Jordão caudaloso, num período de cheias, que o povo ali não poderia passar de forma alguma, ainda mais com crianças, velhos. Era impossível. E quais são nossos obstáculos hoje? Qual é a impossibilidade para a sua vida? O que tem que ser colocado hoje na tua vida como impossibilidade, como obstáculo, intransponível, quem sabe? Analise. Coloque isso diante de Deus. Coloque. A cidade de Jericó, ela era uma cidade, na sua época, extremamente fortificada. Quase intransponível. Intransponível. Ela tinha 9 metros de altura, por 6 de largura, 6 metros de largura. Por dentro dela havia um fosso ainda. Tudo isso para dificultar uma invasão de seus inimigos. Então, era algo que era muito difícil de se transpor. E essa cidade era o segundo desafio. O Rio Jordão já havia passado. Esse era o segundo desafio. De conquista, esse era o primeiro, na verdade, o primeiro desafio para o povo hebreu. E aquela cidade era uma cidade-chave, na qual, se houvesse ali uma vitória, como houve, os povos iriam ficar aterrorizados. O povo da terra, de Canaã, iriam ficar aterrorizados. Então, Josué precisava da ajuda do Senhor. Nem todas as habilidades bélicas do povo hebreu, que tenho certeza não tinha, passaram 40 anos no deserto e tinham alguma experiência bélica, tiveram algumas batalhas com alguns povos, mas não tinham, quem sabe, nem armas direito. E então Josué, diante desse grande desafio, ele vai confiar nele? Ou no poderio seu militar? De forma alguma. Ele vai confiar em Deus. Então nos diz a palavra do Senhor que ele roga ajuda aos céus. Que ele está realmente pedindo ajuda a Deus. Nos diz, meus irmãos, que antes mesmo desse período, no começo da peregrinação do povo de Israel no Egito, no deserto, eles constroem, então, eles fazem por ordem do Senhor, 2 trombetas de prata. E essas trombetas, elas deveriam servir para alguns propósitos. Dentre eles são para reunir o povo, para o povo se congregar, para ali ser dado uma palavra de orientação, para a partida do acampamento, ou seja, para levantar acampamento, para ir para outro lugar, então elas tocavam a trombeta, para os momentos de batalha, e isso aqui vai nos interessar, e nos interessa na aula, eram tocados para o momento de batalha, e também para os momentos de alegria, ou seja, das festas e solenidades. Então, o povo ali adorava o Senhor através do toque dessas trombetas. Mas o que nos interessa aqui é a trombeta ser trocada para os momentos de batalha. Nos diz a palavra do Senhor
em Números, capítulo 10, versículo 9, diz assim: E quando na vossa terra sairdes a pelejar contra o inimigo que vos oprime, também tocareis as trombetas retinindo, e perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança de vós, e sereis salvos de vossos inimigos. Ou seja, a trombeta deveria ser tocada para que o Senhor, então, de uma forma até figurada, ouvisse e viesse ao socorro do povo hebreu no momento da batalha. E isso tem um paralelo, até coloquei no slide, com as nossas vidas. E um aspecto da nossa vida, que quando estamos em aflição, em angústia, o que nós fazemos? Quando estamos em dificuldades, a quem recorremos? Nós recorremos à oração. Então a oração, ela tem um paralelo com as trombetas. A oração nada mais é do que são as nossas trombetas hoje. Quando estamos em dificuldades, quando nós estamos em batalha ferrenha contra o inimigo, então nós tocamos essas trombetas, ou seja, erguemos as nossas vozes em oração para que o Senhor nos socorra em tempo oportuno. A oração, meus queridos, nós temos que conhecer mais do poder que é a oração. Algumas vezes nós damos tanto cabeçada na vida e fazemos tantas coisas, quebramos tanto a cara, vamos aqui dizer, por falta de orarmos, por falta de colocarmos na presença do Senhor as coisas, por estarmos pedindo orientação do Senhor em oração, clamando por Ele, para que Ele nos dê momentos de paz, de tranquilidade, para que tomemos as decisões, façamos as escolhas certas. E erramos muitas vezes por não colocarmos nossos joelhos no pó e orarmos ao Senhor. A oração, ela é a nossa trombeta. Vamos erguer nossas vozes em oração. Então, diz a palavra que Israel, povo hebreu, cercou a cidade, rodeou a cidade, cercou a cidade. E diz que eles impediram tanto de alguém sair da cidade ou entrar. Ou seja, eles cortaram os suprimentos da cidade. Ninguém poderia sair da cidade para buscar alimento, água ou coisas do tipo. Lógico que nós entendemos que uma cidade fortificada, da forma como era Jericó, tinha provimentos para muito tempo. Mas nós vemos um paralelo desse cerco e essa forma como o povo de Israel ele cortou suprimentos nas nossas vidas. É novamente algo que eu contextualizo para as nossas vidas. Que tem uma fala bem conhecida que nós temos que cortar o mal pela raiz. Ou seja, nós temos que cortar o mal quando ele está no seu início. E muitas vezes o início não é no momento que nós fazemos algo ruim ou errado, mas antes mesmo. Nós temos que começar a entender, meus irmãos, que se nós determinado lugar irá nos fazer mal, para que nós estamos indo lá? Se nós estamos, de certa forma, entendendo que certas palavras no nosso meio social, que nós temos, irão ofender determinadas pessoas e que ali gerará brigas, ali gerará confusão, discussões, para que nós estamos falando algo? Para que estamos dirigindo a palavra a certas pessoas? De forma alguma, meus queridos, nós temos que cuidar com isso. Nós temos que cuidar, porque isso pode gerar essas raízes de amargura, de mágoa, essas coisas que muitas vezes fazemos de errado, pode gerar espinhos para a nossa vida futuramente. Espinhos no nosso seio familiar, espinhos na nossa vida profissional, espinhos na nossa vida ministerial, espinhos na nossa vida como um todo. E que quando estão ali enraizados, fica difícil de ser tirados. Mas, meus queridos, nós sabemos que nós temos um advogado justo, alguém que podemos recorrer, que é Jesus Cristo. Saiba disso. Jesus Cristo,
Ele pode mudar as nossas situações. Ele pode mudar as circunstâncias. Pode tirar os espinhos que estão em nossas vidas. Mas nós precisamos obedecê-lo, então. Nós precisamos estar cientes realmente daquilo que Ele quer para as nossas vidas. Vamos analisar, vamos tirar essas raízes enquanto há tempo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos prosseguir, vamos prosseguir. Olhemos para Jesus. Jesus Cristo, Ele sempre, Ele é a nossa imagem, é o nosso Salvador. Algumas vezes vemos Deus e temos medo de Deus, porque achamos que Deus é sempre um ser que está pronto a nos reprimir, pronto a nos repreender. Mas Jesus Cristo, nos diz a palavra do Senhor nos Evangelhos, que Ele veio para mostrar o Pai. Ou seja, nós vimos um Jesus cheio de bondade, cheio de misericórdia, que andava com os publicanos, com pecadores, e que mostrava a graça e o amor do Pai. E algumas vezes nós temos a ideia do Pai, de Deus, errada. Confiamos na graça do Pai. Ele deu o seu Filho para morrer por nossas vidas. Vamos confiar na graça dele, no seu amor para conosco. Então Josué, continuando, ele dá instruções para o povo. Olha, Josué falou, não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia que eu vos diga, gritai. Então gritareis, Josué capítulo 6, versículo 10. Ou seja, Josué está dando instruções aqui ao povo, no momento que o povo estaria no último dia, no 7º dia, rodeando Jericó por 7 vezes. E no final dessas 7 vezes, então, eles iam tocar as trombetas, ou seja, as trombetas de prata, e o povo, então, depois do toque das trombetas, o povo gritaria, e as muralhas, então, iriam cair. Raabe iria ser salva, Deus mostrando novamente aí a sua misericórdia, o seu amor. Raabe, que era uma prostituta, na classe social até mesmo de Jericó, ela era alguém que não tinha reputação. Mas o Senhor escolheu para estar na genealogia do nosso Salvador Jesus Cristo. Olha que coisa extraordinária. Como Deus é tremendo, como Deus é misericordioso, como Deus é cheio de graça e de amor. Nós temos que entender mais esse amor e a graça do Senhor para as nossas vidas. É algo maravilhoso. E nós entendemos isso, meus queridos, que Deus, Ele tem o seu modo todo especial de fazer as coisas. Muitas vezes, eu coloquei, o jeito de Deus fazer as coisas pode ser um pouco estranhas ao nosso modo de ver. Ou seja, Deus ele não trabalha de uma forma lógica, muitas vezes, conforme a nossa lógica. Pode ser estranho a forma como Israel se colocou belicamente contra Jericó. Pode ter sido estranho, não só para os hebreus, mas para o povo de Jericó, que olhava aquilo e falava, o que eles estão fazendo? O que eles estão se movimentando? E quem sabe isso está deixando mais ainda ansiosos aquele povo dentro do interior daquela cidade. Então, nós vemos que Deus ele tem o seu modo, mas sabemos que o modo do Senhor é sempre perfeito. A vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável. Então ele tem o seu modo de agir. Noé construiu uma arca, tenho certeza, em um local que provou a sua fé. Quem diria que aquilo iria navegar? Davi, quando foi de encontro a Golias, a lógica ali era qual? Davi iria ser morto. Iria ser destruído por Golias. Porque Golias diz a palavra do Senhor que era guerreiro desde a sua juventude. E Davi era um mancebo, era um jovem, franzino. Mas o Senhor ali operou
poderosamente. Aí aí eu digo aqui, meus queridos, que Deus ele não opera na nossa lógica. Ele opera nas impossibilidades. Onde não tem, ele cria meios para ter. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Para que o seu nome seja glorificado. Para que só a Ele seja dada a glória, a honra e o louvor. E o que nós devemos fazer? É apenas obedecê-lo. É apenas obedecê-lo. Ou seja, nossas dúvidas, né? Coloquei no slide aí. E Deus, nós só temos que obedecê-lo. Nosso papel, meus queridos, é obedecer a Deus. Obedecer ao Senhor. Para que Ele possa fazer a sua vontade, instaurar os seus planos nas nossas vidas. Porque Ele, com certeza, irá fazer maravilhas para conosco. E a conclusão, consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Provérbios 16, 3. Coloquemos tudo nas mãos do Senhor. Há obstáculos, assim como Josué, o povo hebreu, pôde ver aquela cidade tão fortificada. Eles não tinham meios para transpor aquela fortaleza, aquela cidade. Mas o Senhor, eles consagraram as suas vidas, colocaram diante do Senhor, seguiram, foram obedientes à sua voz. E puderam então ver, contemplar as maravilhas que o Senhor fez para com eles. Então consagre tudo. Entregue ao Senhor tudo aquilo que você tem de plano e projeto no teu coração, para que então Ele venha fazer maravilhas na sua vida. Amém, meus queridos? Esse foi mais uma aula, de uma forma resumida, que aqui podemos expor, colocando as coisas mais importantes da aula de número 7, da classe dos jovens. E o meu desejo, a minha oração é que Deus venha cada dia mais e mais te abençoar, te guardar e você ser edificado na presença do Senhor. Obrigado pela atenção e que Deus lhe abençoe.